Em debate no Senado, Campos Neto elogiou o trabalho e as medidas fiscais de Simone Tebet e Fernando Haddad. Isso foi num debate que houve agora no fim do mês no Senado Federal. Ele disse que não se deve confundir as causas e os efeitos na avaliação sobre os juros altos. No dia 27 de abril teve um debate no Senado Federal. Estiveram presentes os presidentes de federações de indústria, de comércio, de serviços, de agricultura, transporte. Tirando a FEBRABAN foi a única federação que defendeu os juros altos. Obviamente, os bancos ganham com juros altos, porque todo mundo corre para a renda fixa, que é produto vendido pelos juros. Pelos juros não, pelos bancos. Então, os bancos gostam de juros altos, né, de Selic alta. São os grandes beneficiados por isso. Por outro lado, até os bancos podem ser penalizados, porque muitas empresas estão tendo problemas. O recorde de empresas entrando em recuperação judicial ou dando entrada em pedido de falência em janeiro e fevereiro, notas divulgadas pela Serasa. Então, há problemas também para os bancos, viu? Mas todos foram categóricos em criticar, tirando a FEBRABAN, a conduta do Banco Central. Mas o presidente reconheceu, do Banco Central, Campos Rousseff, ele reconheceu o esforço da área econômica e de planejamento para estabilizar a dívida, para combater renúncias tributárias, para buscar dar mais eficiência ao uso do dinheiro público. Elogiou o trabalho que está sendo feito pelo Haddad e por Simone Tebet. Disse que conversa muito, né, e que é fundamental uma harmonia para que tudo funcione bem. Bom, o que é que eu entendo disso tudo, desse debate que eu assisti, inclusive, depois? Bom, o Campos Neto ele é cheio de convicções, ele é muito parecido com a Dilma. Pessoas que têm muitas convicções, muitas certezas, são pessoas que não conseguem enxergar fora da sua caixa, fora da sua bolha. Essas pessoas são perigosas. Elas são capazes de pegar um navio e jogar contra o iceberg, como fez o comandante do Titanic. Ele acreditava que o navio ele não poderia jamais afundar. Ele disse: esta é uma embarcação que jamais vai naufragar. É isso. As pessoas ficam muito confiantes, têm muitas certezas e desconsideram o que pode estar acontecendo à sua volta. Isso é um risco fatal, fatal. Dilma destruiu o Brasil. Campos Neto pode destruir também a economia brasileira. A sorte é que Dilma destruiu a economia porque governou durante 5 anos. Campos Neto já está próximo de ir embora, graças ao bom Deus. Olha, Rodrigo Pacheco disse que a reforma tributária é vital para o Brasil. Todo mundo sabe disso, viu? Ele declarou que o Senado está comprometido com a aprovação de uma reforma tributária que garanta segurança jurídica, que modernize o ambiente econômico, que crie um ambiente mais favorável aos negócios. Que assim seja, viu, Rodrigo Pacheco? Que assim seja, que realmente seja aprovada a reforma tributária, porque já passou da hora dela ter sido aprovada. Então, que seja aprovado o quanto antes. Olha, eu quero retomar esse tema da Oi, dos números da Oi, porque realmente é impressionante, viu? As projeções que a Oi divulgou agora recentemente, ela diz o seguinte, que vê melhora dos seus indicadores a partir de 2026. A partir de 2026. Prevendo chegar em 2031 com 15 bilhões de receitas. 15 bilhões de reais em receitas em 2031. Ela atualizou suas projeções de longo prazo, ressalvando, obviamente, possibilidade de mudança em função de negociações do processo de recuperação judicial e de mudanças no cenário regulatório. Essas novas projeções foram apresentadas aos credores da empresa, que vão fazer um aporte aí na casa de 15 bilhões, transformando dívida em ações e controlando, portanto, a empresa, passando a ser detentores de 80% da Oi. E aí esses documentos
foram divulgados alguns números, né? E a Oi então diz que houve uma calibragem para baixo nas previsões de receitas a partir de 2024, chegando-se em 2031 com uma receita líquida anual de 1 bilhão a menos. A Oi também parou de apresentar as dívidas com a Fundação Atlântico e com a Anatel como parte das previsões de amortização de dívidas não financeiras. Na previsão de dezembro, a Oi pagaria 172 milhões ao ano à Fundação Atlântico até 2028. A Anatel receberia já em 2023 344 milhões, aumentando gradativamente até chegar a 1,6 bilhão em 2031. Para este ano, a Oi estimou uma receita líquida de 10,6 bilhões de reais, menos do que 2022, que foi 12,5 bilhões. O EBITDA foi estimado em 185 milhões, uma margem de 1,7%. Os investimentos foram projetados para 894 milhões esse ano. A previsão da Oi é de um fluxo de caixa operacional negativo neste ano de 709 milhões de fluxo de caixa operacional negativo. Nas projeções da empresa, as coisas vão ficar melhor em 2024, com um pequeno crescimento de receita da ordem de 3,3%, um EBITDA substancialmente maior, de 863 milhões de reais, e uma redução de investimentos para 794 milhões. Com isso, a empresa passaria a ter um fluxo de caixa operacional positivo da ordem de 70 milhões, segundo os números divulgados pela diretoria da empresa. Os números vão melhorar de maneira mais consistente em 2026. Neste ano, a receita líquida tem uma previsão de crescimento para 12,9 bilhões de reais. 12,9 bilhões de reais de receita em 2026. O EBITDA chegando a 2,4 bilhões, uma margem, portanto, de quase 19%. Investimentos de 807 milhões em 2026 e um fluxo de caixa operacional de 1,6 bilhão. Então, 2026 parece ser um ano excepcional para a Oi, não é verdade? Neste ano, os resultados relacionados à geração de caixa vão ficar todos no azul, mesmo considerando necessidades de investimento da empresa e dívidas não financeiras. Agora, olhando mais à frente, 2031, o que é que a gente tem? Se tudo correr conforme o que a Oi está dizendo, a empresa chegará em 2031 com uma previsão de receita de 15,13 bilhões de reais, com um EBITDA de 4 bilhões de reais, uma margem excepcional, 26,3%. As necessidades de investimentos na casa de 600 milhões ao ano. E o fluxo de caixa operacional, olha que coisa maravilhosa, de 3,4 bilhões positivos em 2031. Muito bom, né? Do ponto de vista operacional, a empresa segue prevendo chegar a 8 milhões de casas conectadas. Mas essa projeção, disse a empresa, ficou para 2027. Já vi alguns noticiários falando em 2031. Aqui está para mais cedo, né? 2027. De novo, temos conflito de informações entre o que está saindo na mídia e a gente fica perdido, né? Sem saber o que de fato vale. Vamos considerar que essa projeção seja a verdadeira. Então, 8 milhões de casas conectadas, a meta era de 2025, está sendo alterada para 2027, 2 anos depois. Essa projeção chegou a aparecer como meta no plano trienal de 2022 para 2025. Agora as projeções são fechar o ano de 2023 com 4,75 milhões de casas conectadas, já 2024 com 5,68 milhões de casas conectadas e 2026 com 7,7 milhões, sendo que 2031 nós veríamos aí 8 milhões de casas conectadas. Aí não dá para entender, né? A matéria está mal redigida. Eles estão falando em 8 milhões de casas conectadas em 2031,
mas falam que em 2026 já vai ter 7,7 milhões de casas conectadas. A matéria está mal redigida. Aí também é a turma que escreve mal. Então veja, a meta da Oi, 2026, 7,7 milhões de casas conectadas. O que a gente olha, portanto, em 2027 já teria 8 milhões de casas conectadas. 8 milhões de casas conectadas para 2027. Lembrando que a meta antiga do planejamento da Oi era para 2025. Chegar a 2025 com 8 milhões de casas conectadas, passou para 2027. 2 anos de adiamento. A receita líquida com fibra este ano está projetada para 5,31 bilhões. Em 2024, 6,67 bilhões. E em 2027, 11,7 bilhões. Projeções dadas pela Oi, né? Muito bem, vamos acompanhar. Seguimos olhando os números. Faça o mesmo, siga olhando os números, né? O estudo de caso a gente continua a fazer. A estratégia de cada investidor, cada um precisa ver o que acha que vale a pena, o que não vale. Muita gente vendeu, muita gente está esperando. Enfim, o caso é que realmente a empresa jogou para frente todo o seu planejamento. E isso, óbvio, influencia as expectativas, influencia a realidade. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.